porque agora nós vamos ter o painel O Futuro do Setor e a Inteligência Artificial. Peço que envie as suas perguntas para serem respondidas aqui ao vivo pelo nosso QR Code, que está impresso na programação. Eu chamo agora também ao palco o moderador deste painel, André da Rocha, presidente da Abramec, e também os demais painelistas. Voltam conosco Rafael Martins, do Share, Joe Gillette, da Hydex, Ivens Teixeira Domingos, da Durli Couros. E é isso, teremos um ótimo painel, então, de encerramento da programação. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite do CICB para ser mediador, é uma honra para nós, representando a Abramec aqui. E também para poder debater um pouco sobre esse assunto tão importante, né, para a indústria em geral e para a indústria do couro principalmente, que tem muitos desafios, né, considerando toda a realidade atual de mercado e as mudanças que a gente está vivendo. Então, iniciando as perguntas, vamos para o primeiro processo, para a primeira pergunta. Eu não vou necessariamente direcionar, tá? Eu acho que aí vai depender, a não ser que venha alguma pergunta direcionada, senão ela pode ser, vamos dizer, quem se sente mais confortável para responder, né? Então, tem uma pergunta aqui que fala sobre a preparação da indústria do couro para trabalhar culturalmente com a inteligência artificial, né? Qual é que é a visão de quem é da indústria, né? Tanto em termos de estar familiarizado, quanto estar aberto às coisas novas e às ideias novas. Quem gostaria de responder? Ok. Please. Como eu falei, né, me considero um recruta no setor do couro ainda, 5 anos na atividade, mas como eu comentei também na minha apresentação, né, ainda tem um grande desafio, que é essa evolução do setor do couro, em avançar da indústria 3.0, que é a automação, que está muito bem resolvida, para a indústria 4.0, que é a integração de informações. E o César também apresentou agora na última apresentação, né, esse novo horizonte, que é, além dessa integração entre maquinários, é como trazer a inteligência artificial como ferramenta para fazer esse processo, ou aquele equipamento, ou conjunto de equipamentos, trabalharem com uma maior eficiência. Um pouco do meu aprendizado com o setor do couro é que, realmente, como é um setor que sempre trabalha com o mercado em margens muito curtas de negociação, e de vendas, etc., por tudo que eu abordei, tem uma preocupação muito grande em você avançar para uma tecnologia, ou mesmo para um conhecimento maior de inteligência artificial, a partir do momento que ele tenha mais segurança nisso, para fazer um investimento que realmente, em algum momento, tenha um retorno. Tem aquelas empresas que são mais abertas a isso, como tem aquela curva, né, dos iniciantes, dos laggards, etc., né? Mas eu creio que, mesmo assim, desse tempo que eu estou na indústria do couro, é uma indústria que olha para a inovação, mas como a inteligência artificial eu considero que é uma coisa muito nova para todo mundo, né, talvez até ter essa segurança ou ferramentas que sejam adaptadas ao negócio couro leve um pouquinho mais de tempo, mas que não pode demorar muito. Bom, se a gente for falar assim, né, todas as empresas têm alguns setores, né, que são comuns a vários negócios, né? Então, da experiência que eu estou tendo, que eu estou vendo, assim, se a gente pegar os atendimento, vendas, marketing, RH, 4 setores, por exemplo, para além da visão da indústria mesmo, aí já tem bastante trabalho já, né? Que é olhar esses fluxos de trabalho, como eles são feitos hoje,
e como a IA pode otimizar esses fluxos de trabalho, né? Se a gente olhar do ponto de vista de marketing, por exemplo, na produção de divulgação, de usar redes sociais, fazer vídeo, foto, já tem um trabalho relevante aí que a IA pode ajudar. Na parte de atendimento, no treinamento dos times de venda, como eu estava falando antes aqui, no RH. Então, acho que tem algo do back-office, né, que já tem muito trabalho para ser feito aí. E eu concordo, né, contigo que alguns setores específicos e soluções específicas para aquele setor estão sendo desenvolvidas agora, né? Acho que muita gente está testando muita coisa, mas acho que a IA já pode agregar hoje nesse trabalho de back-office. Eu tenho a minha opinião pessoal, eu viajo muito pelo mundo, eu visito muitos curtumes na China, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, e eu posso dizer que o Brasil é muito aberto para esse tipo de tecnologia, principalmente porque a dimensão da empresa é imensa quando se compara com os outros curtumes. E quando eu fico na frente de um cliente, existem duas abordagens diferentes. A abordagem da empresa é grande, focada no negócio, motivado por dados, e nesse caso eles estão interessados em margem, vendas, tudo conectado ao negócio. E nesse caso eles estão muito abertos em ouvir aquilo que eu tenho para dizer e na abordagem dele. Por outro lado, tem a empresa familiar. Nesse caso, se nós falarmos com o dono, o fundador da empresa, é muito difícil. A discussão se torna engraçada quando a gente fala com o filho do dono. Porque ele já estudou mais, né, dentro do negócio, e ele não segue a forma tradicional de pensar sobre o negócio. E ele pensa muito na parte de, eu estou ganhando dinheiro com o couro. São abordagens bem diferentes. As duas são importantes. É importante ter uma mistura delas, porque senão a chance do couro que não é verdadeiro sendo vendido no mercado, ele fica muito fortalecido se não existe uma integração dessas ideias. Então, é importante os dados, essa parte de condução de dados na IA é muito importante, é um grande desafio. Eu acho que não é somente a questão da IA. Em geral, a nossa indústria tem que olhar do outro lado da fronteira, olhar as outras indústrias, o que está acontecendo nelas. E a IA é uma conexão que permite uma facilitação na utilização de soluções de outras indústrias. Eu acho que é uma boa opção de adaptar facilmente outras tecnologias à nossa indústria, que a gente nunca conseguiu fazer anteriormente. E também porque a nossa indústria é relativamente pequena quando comparado com outras indústrias, como a indústria do couro artificial ou qualquer outra indústria. Então, nos permite nos concentrar os melhores nossos potenciais usando a experiência de indústrias modernas. Obrigado. Só um comentário. No Brasil, para nós soa estranho falar em couro sintético e couro vegano, porque para nós couro, existe até uma lei que couro é couro, o resto não se chama de couro. Né? Mas... Sim. Tem uma pergunta para o Joe Gillett, né? Como é feita a captura de imagens e como é possível garantir a confiabilidade nelas? Eu diria que é muito fácil. A gente usa uma tecnologia que é baseada em múltiplas imagens
E utilizando a IA dentro do sistema, ajuda a definir cada defeito e dá uma informação objetiva. O risco de erro é mais baixo que 0,1%. A tecnologia que nós usamos, ela vem da indústria do vidro, onde a gente faz o escaneamento de vidro e temos que achar integrações, né? São defeitos do tamanho de 1 ppm. Então, a gente fez uma ponte com essa tecnologia para ter certeza que é muito melhor do que a gente teve até hoje, disponível. E ensaios provaram que a gente atinge 99 pontos percentuais, e quando aquele 0,1% que a gente não consegue atingir é algo que não é mensurável pelo humano. Obrigado. Tem uma pergunta da Adriana de Oliveira para o Rafael, né, um comentário, uma pergunta, que é: a inteligência artificial é fantástica e realmente pode promover maior produtividade e eficiência nas empresas, mas nos estimula a cada vez mais colocar os dados sigilosos da empresa lá. Como você vê essa proteção de dados e do sigilo industrial? Essa é uma questão do mundo, né? Acho que todo mundo está falando sobre isso. A gente teve agora, nas últimas semanas, aí, o próprio governo americano querendo utilizar as ferramentas, ter acesso aos dados, né, da ferramenta. A gente teve o próprio Trump, né, falou que vai extinguir a Anthropic dos Estados Unidos porque não quer dar acesso aos dados, porque não quer dar acesso à ferramenta. Ontem eu escrevi uma coluna na Zero Hora que o ChatGPT teve um boom de desinstalações dos celulares das pessoas quando eles assinaram um acordo com o governo americano de cooperação de dados. Então, acho que a gente está vendo tudo isso acontecer. Ao mesmo tempo, a gente carece de uma regulação, né? Acho que no Brasil, o ano passado, teve vários encontros no Congresso com os políticos, né, para definir regras de uso de IA e de proteção de dados, né, e de proteção das pessoas. No fim das contas, é sobre isso também, né, não só as empresas e os dados das empresas, né. Então, eu diria que hoje a segurança é quase uma falácia, assim, né. A gente não consegue falar 100% que as coisas são seguras. Eu dou muito treinamento em empresas e eu percebo que o nível básico de entendimento da IA faz com que tudo isso fique desprotegido. Por exemplo, esses dias eu fui numa empresa, num hotel grande, que tem uma rede de hotéis, e o pessoal da recepção usava o seu ChatGPT gratuito, colocando informações lá da empresa, né? Que é a pior coisa que pode acontecer, porque na versão gratuita tu ainda permite que a OpenAI use aqueles dados para treinar a própria IA, né? A gente teve, o ano passado, um caso específico sobre isso, que uma pessoa de marketing de uma montadora de carro estava montando a campanha lá no ChatGPT gratuito seu, e era um carro que nem tinha sido lançado, era um segredo industrial lá, e uma pessoa de uma outra montadora estava fazendo um benchmark e descobriu que o carro ia ser lançado porque a IA começou a falar sobre as informações, né, daquilo. Então, o que eu vejo hoje é que muita gente está criando as suas próprias ferramentas internamente, né, e tentando ter essa proteção mais dentro de casa, mas eu acho que esse é um assunto bem amplo até o ponto de contratação das pessoas mesmo, né? Quando tu vai fazer um contrato de trabalho com alguém hoje, talvez agora a gente tenha que ter uma cláusula lá de uso de IA da pessoa dentro da empresa. Se a empresa vai fornecer as ferramentas, por exemplo, para que a pessoa faça o seu trabalho. Por exemplo, a maioria das empresas, né, se a gente for colocar as 500 maiores empresas do mundo, 70% quase usa a Microsoft, porque a Microsoft consegue trazer essa segurança, né, de alguma forma, já historicamente na relação com as empresas. Mas eu acho que a regulação é um ponto que vai fazer com que a gente tenha mais segurança para utilizar principalmente ferramentas de terceiro. Mas é um grande tema do mundo hoje esse, né? Tem um paradoxo aí, porque o excesso de segurança evita o compartilhamento, que potencializa o resultado, né? Mas o compartilhamento excessivo, ele também
deixa uma segurança e ao muito mesmo ruim. tempo, se a gente pega a Europa, por exemplo, existe uma grande discussão na Europa que a regulação é mais rígida. E aí as empresas crescem mais devagar, por a regulação ser rígida. Na China, nos Estados Unidos, a regulação é mais branda e as empresas crescem mais rápido. Então, na posição de um chefe de Estado, ele vai ter que escolher, né? A gente vai fazer a economia crescer com as regras mais brandas, ou a gente vai abrir mão da economia e as regras mais rígidas. Acho que todo mundo está tentando achar um meio termo dessa pergunta, né? E talvez isso se cruze com a nossa posição pessoal também, porque muitas vezes a gente fala de segurança de dados do nosso trabalho, da empresa, e pessoalmente muitas vezes a gente se expõe. Então, quando a gente conseguir talvez equilibrar a nossa vida pessoal em termos de segurança, na empresa vai ficar mais fácil também, né? Porque essas coisas se confundem no final. A gente tem uma outra pergunta. Na prática, do Alexandre RBT. Na prática, como pequenas indústrias do couro, com baixa infraestrutura tecnológica e poucos recursos, podem implementar IA de forma viável e com retorno financeiro mensurável? Essa está aberta a todo mundo. Eu posso falar, né? Acho que a pergunta é outra sempre, né? Isso é uma coisa comum, sempre perguntam isso, né? Que é quais os problemas você tem para resolver no dia a dia e aí como a IA pode ajudar a resolver esses problemas. E aí existem inúmeras ferramentas gratuitas, com custo baixo. Então, acho que muita gente começa a pergunta pela segunda parte, né? Muita gente quer saber quais são as ferramentas, quais são as mais em conta, ou, enfim, o que eu posso usar no dia a dia. E como eu estava falando, do treinamento que eu dei semana passada para uma empresa do setor de vocês, eles tinham um gargalo grande de produção de peças. Então, isso era um problema real do negócio. E aí a gente conectou uma IA ali que era $20 por mês, né? Que era uma coisa barata, assim, né? Até coisas maiores, né? Então, acho que o pequeno negócio, hoje, ele se vale muito dessas ferramentas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Lovable, que eu falei na palestra, com $25 por mês, você já consegue fazer várias coisas, né? Então, isso é uma ferramenta justamente para pequenos negócios, mas eu acho que a pergunta não é essa. Acho que a pergunta é quais os problemas você tem para resolver, e aí né? Eu tenho um cliente que esses dias me mandou um print do chat GPT dele, que ele botou, eu tenho esses e esses problemas. Quais ferramentas de IA podem me ajudar a resolver esses problemas? Talvez esse seja uma melhor forma de debater com esse tema, né? E o que eu acho que eu também comentei, né? Eu acho que o Rafael também comentou no começo, outros colegas falaram, você tem que saber o que perguntar primeiro, mas antes disso, que foi um pouco da experiência nossa, que dores, quais são os gargalos, o que a gente precisa selecionar e olhar para esse cardápio, né, de soluções, que não é só IA, mas mesmo soluções tecnológicas, mesmo de integração de sistema ou de gestão de ERP, que nem, no primeiro momento, necessita de uma IA para ser trabalhada, que pode ajudar no aperfeiçoamento de gestão naquela dor que ele sente. E também acho que uma pergunta, não sei você que tem muito acesso, eu acho que uma demanda para profissionais no futuro vão ser profissionais que conheçam mais sobre IA, as possibilidades de ferramenta, como você apresentou para a gente aqui, e que não sei se vão estar dentro da equipe de TI, de tecnologia da informação ou não, mas que essa pessoa talvez comece a ter esse olhar de como trazer isso dentro da realidade de cada empresa. Nós vivenciamos algumas aplicações de AI, de IA, né, no Cortume. A forma de trabalhar é como um projeto. Não precisa de muito investimento de uma vez só. Porque, em primeiro lugar, você tem que falar com as pessoas. E o maior inimigo das pessoas é o IA. É a mentalidade das pessoas que é um problema. E a IA, ela está crescendo muito, num período muito curto. Mas a mentalidade das pessoas, não. Então, em qualquer caso, nós temos que
esperar que as pessoas se unam a esse tipo de tecnologia. E isso pode ser feito também através de um plano com passos e também definir o investimento para cada passo. Tendo essa abordagem, pode ser mais fácil para começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Eu posso dizer, honestamente, que não dá para pensar em poucos meses, como criar um vídeo. Estamos falando de um processo grande, difícil. Primeiro a gente faz um estudo. Existe algo como 2.000 diferentes variáveis no processo de curtumes, começando da matéria-prima até o final, até o acabamento. E temos que conectar essas variáveis. Então, é impossível colocar tudo numa caixa e ter a resposta correta. Temos que dividir a abordagem e o projeto em alguns passos, colocando investimento, olhando o primeiro payback, porque isso ajuda muito para a empresa e para as pessoas a entender que a implementação de IA pode melhorar a margem, reduzindo os custos. Então, esse é o problema real nesse momento. Não podemos pensar, o ChatGPT é muito rápido, mas quantas pessoas estão contribuindo para o crescimento do ChatGPT todos os dias? Todo mundo, todos nós na versão gratuita, mas se você entrar na empresa pegando a base de dados dentro da empresa, agora a gente está falando da empresa. Nesse caso, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. Eu acredito que a IA é um sujeito como qualquer outra revolução que ocorreu na indústria. Começou com as máquinas a vapor e todas as mudanças que ocorreram. Primeiro, temos que reduzir as nossas expectativas da IA. É só uma ferramenta. E a ferramenta, você precisa saber usá-la. É como uma arma sem as balas. É a mesma coisa com essas tecnologias. Primeiro, a gente tem que observar os próximos anos, tentativa e erro. É que nem um produto químico novo que a gente usa no curtume. A gente testa em algumas peles, depois a gente seca e depois corrigimos. É assim que temos que considerar a IA. Temos que saber onde pode ser usada, onde pode ser mais lucrativa, onde é fácil de atingir os próximos passos, as mais complexas, a gente deixa de lado e testa mais no futuro, baseado na experiência que tivemos. Eu acho que um resumo, talvez, do que eles disseram é que não tem atalho, né, gente? Apesar de ter uma ferramenta poderosa, precisa muita transpiração e planejamento para poder usar, né? E o que eu, com alguma experiência que eu tenho de inteligência artificial também, é que eu vi muita gente no início entrar no hype, achando que ia ser uma panaceia, que ia resolver todos os problemas do mundo sem esforço ou como um atalho. E isso, na verdade, está começando a gente ver que o potencial é grande, mas precisa muita dedicação e transpiração nisso também. Nós temos ainda tempo para mais uma pergunta. Como a IA pode melhorar o acerto de questões mais subjetivas no processo de curtimento e aumentar a previsibilidade de qualidade, seja de artigo, de classificação? Quem gostaria de responder? A qualidade não é somente classificação, em primeiro lugar, porque o couro não é só... Ele é um tecido, tem um volume, tem espessura, tem a maciez, tem muitas características. Se nós reduzirmos, se nós usarmos a IA somente na classificação, estamos cometendo um erro. Porque
O foco desse tipo de projetos é colocar o sensor onde nós precisamos para ter um retorno de investimento rápido. No final das coisas, é uma questão econômica, porque se você for nessa direção, você vai obter resultado. Quanto à classificação, esse tipo de tecnologia ajuda muito. Quando olhamos um curtume padrão, na Europa, na Itália, onde nós estamos, o curtume diz que as melhores pessoas que eles têm lá, que trabalham lá, são os classificadores. E eles ganham muito mais que os outros, porque são eles que motivam esse tipo de ação. Então, o couro não é bom ou ruim, é um couro que é para aquele artigo ou para aquele outro artigo. Então, ter a confiabilidade e a tecnologia de classificação, a gente consegue direcionar o couro na direção certa. Senão, não tem como trabalhar com o couro. Alguém mais? Eu só gostaria de adicionar um comentário. Quando eu comecei na indústria do couro, algumas décadas atrás, o couro mais bonito é aquele couro que você consegue ganhar o máximo de dinheiro possível. E a questão é que a única forma de ganhar muito dinheiro é a classificação, hoje em dia. É por isso que o sistema tem valor. E com relação a isso, hoje o custo de produção é importante. Nós não temos que ser objetivos e ver os limites. E quando alguém quer falar sobre IA, não temos somente a primeira impressão. Você tem que também dar conta que não é só a classificação, tem o custo de acompanhamento. Tem que tornar o sistema objetivo e ele funcionar onde a gente tem dificuldade de enxergar os erros, né, do sistema, as falhas. Nós temos ainda 5 minutos, então eu vou fazer uma provocação, vamos ver se todos vocês aceitam. Eu sou dono de um curtume, independente do tamanho, tá? E um curtume, o que é? Ele é uma indústria que processa o couro e vende esse couro, né? Então, vocês 4, cada um na área de vocês, se eu decidisse hoje, eu quero testar IA, para mim me familiarizar com isso e entender como funciona, né? Qual seria a sugestão de vocês? Em que ponto eu começaria para ter uma percepção do resultado que ela poderia me dar? Né? Sem se preocupar em algo profundo, só para mim ter uma visão assim, ó, o que isso pode me dar de resultado diferente, qual é a ação que eu poderia fazer, seja indústria, seja marketing, se alguém aceita a provocação. Eu posso começar, eu fui o último. É muito simples. Em primeiro lugar, você tem que identificar os pontos fracos na sua produção e no momento que você sabe quais são os pontos fracos, você tem que avaliá-los baseado na IA, baseado nela, explicando quais são os pontos que vão trazer maior benefício na solução dele. Se você não sabe quais são os seus pontos fracos, nenhum software ou IA pode te ajudar. Foi curtinho o suficiente? Da experiência que eu tenho dos projetos que a gente faz, começa com um letramento mesmo, né, de IA, o aprofundamento do que eu falei aqui, mas acho que, como ele falou, começa dos problemas, né, que a gente tem para resolver, e a gente parte do princípio que boa parte dos problemas
a IA consegue ajudar hoje a resolver, né? Então, acho que tendo esse mapeamento, tendo esse letramento, a terceira fase seria a gente montar os projetos mesmo, entender como eles seriam, quanto eles custariam, né? E uma visão de payback, né? Como ele falou, e para que a gente entenda aonde a gente vai atacar primeiro, né? Onde a gente vai, de fato, colocar energia, porque são muitas coisas, dá para fazer várias coisas, mas o que eu tenho de experiência do dia a dia, assim, com essa tua questão, começa com um mapeamento de problemas, um letramento dos profissionais, e aí depois uma ideia de montar um projeto real, pensando quanto ele vai custar, quanto vai ter um payback, né, disso, quando vai voltar esse valor, e o quanto isso vai tornar aquele trabalho mais eficiente, de fato. Então, da minha experiência, é dessa forma que a gente vem fazendo. Acho que a minha linha é a mesma deles, porque um pouco do que eu falei ali, porque não tem receita de bolo, né? Independente do tamanho da empresa, primeiro tem a empresa, o tipo de produto que tem uma coisa muito relacionada à questão da cultura da empresa também, a cultura e a visão da empresa, como ela está estruturada. Eu acho que esse mapeamento de problemas, e muitas vezes alguma coisa que, e até nesse mapeamento, ver o quanto você pode fazer isso, não só no C-level, ou seja, não só na diretoria, e talvez entender como é que esse processo de contribuição, porque às vezes você que está numa posição mais de direção, às vezes tem algum problema, algum gargalo de processos e coisas que não está na tua visão do dia a dia, e que às vezes uma solução pode trazer é que nem quando a gente trabalhava com implementação de boas práticas produtivas em fazendas, por exemplo. Tem algumas fazendas que um investimento de baixo custo, às vezes sem custo, de uma maneira diferente de fazer um determinado manejo, gera resultados de produtividade que você não esperava. Então, às vezes não são soluções complexas ou de alto custo, como o Cesare falou, mas depende realmente desse primeiro diagnóstico para daí, e como eu falei também, e se essa solução estiver desconectada do que é o teu negócio, do que você quer de resultado, também ela acaba não sobrevivendo dentro da empresa. Às vezes, eu me envolvo nas vendas e daí eu falo, a gente pode ajudar vocês, é uma brincadeira. Como eu disse anteriormente, a aplicação de IA como escadas, um degrau de cada vez. É muito importante que nós todos tenhamos a mente aberta, com um conhecimento profundo do processo, porque o problema principal da aplicação é encontrar pessoas que acreditam na IA e, ao mesmo tempo, conhecem bem o processo. Esse é o maior desafio, encontrar as pessoas na empresa. Então, obviamente, os mais jovens têm a mente mais aberta quando eles olham esse tipo de tecnologia. Mas porque o processo do curtume existia muito na mente das pessoas, não estava escrito na tecnologia de classificação. Existem poucas empresas que tem um livro que fale o que é o defeito e a classificação. Eu acho que dá para contar nas duas mãos, no mundo inteiro, porque a gente sempre está junto com um classificador profissional e a pessoa diz essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Depois de 30 minutos, eles dizem o oposto. Se eu usar esse tipo de abordagem para ensinar o sistema, não é um erro do sistema, vem do professor. Então, a melhor coisa é encontrar pessoas que conhecem o processo profundamente, com a mente aberta. E se eles forem uma equipe, porque para a aplicação desse tipo de tecnologia, a gente precisa de mais de uma pessoa dentro da empresa, a gente precisa de uma equipe forte para isso.
que vai crescendo junto com a tecnologia. Ok, nosso tempo acabou, né? Então eu agradeço mais uma vez aos painelistas, a participação de todos aí, eu acho que foi muito rico para todos nós, né? É um assunto que está iniciando uma discussão, né? E que eu espero que a gente nos próximos anos possa discutir mais e aprofundar e ter mais exemplos de IA dentro da indústria de curtume. Obrigado a todos.